Terça-feira, 30 de janeiro, atenção ouvintes do Papo de Redação e quem acompanha também pelo YouTube. Aqui é José Magno, a gente tá cobrindo o Lucas enquanto ele tira aí o período de férias e a gente trouxe a Marília. Eu fico muito feliz de trazer a Marília pro Papo de Redação pra dar as notícias, mas nunca feliz pelas notícias que ela tem pra trazer. A gente tem aí, de segunda pra terça, diversos acidentes de trânsito, todos eles com uma questão em comum que a gente vai falar aqui na frente. E uma tentativa de assassinato, entre uma briga entre um idoso e sua companheira. Vamos lá, do começo, Marília. Oi, Neto. Oi para você que está acompanhando aqui o Papo de Redação pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. José, toda vez quando eu venho aqui no Papo de Redação, nunca é para dar boas notícias. E dessa vez não vai ser diferente, onde o primeiro caso foi o seu Sidney Rodrigues de Souza, de 80 anos, que ele morreu após ser agredido por 3 pessoas nessa segunda-feira, dia 29, no bairro Senador Hélio Campos. 2 suspeitos do crime, de 28 e 32 anos, ainda fugiram do local, mas foram presos. De acordo com a Polícia Militar, o idoso foi golpeado com uma faca e um pedaço de madeira. Informações preliminares obtidas pela Folha dão conta que Sidney havia discutido com a companheira e tentado perfurá-la com uma arma branca, o que motivou a ação dos suspeitos, que o agrediram com socos, chutes, pauladas e facadas. Os suspeitos foram encontrados pouco tempo depois, ainda no bairro, com as mesmas roupas que teriam sido usadas no crime e manchadas de sangue. Sidney ficou inconsciente, deitado de bruços, sangrando pelo corpo e com um corte na testa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ele chegou a ser acionado e levou a vítima ao Hospital Geral de Roraima, mas Sidney não resistiu e morreu na unidade. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal e o laudo cadavérico apontou que Sidney teve traumatismo crânioencefálico com múltiplas lesões em crânio e lesões contusas e cortantes. O corpo foi liberado nesta terça-feira 30 para velório e sepultamento. A gente vê aí que cada vez mais as notícias estão violentas, as pessoas estão cada vez mais violentas. E é uma questão que a gente sempre fala aqui, para as pessoas não fazerem justiça com as próprias mãos. Exatamente, essa é uma consequência porque eles mataram o idoso. Não tô aqui passando pano para ele, porque o que ele fez com a companheira, né, de tentar esfaqueá-la, isso também, o idoso agiu errado, mas as pessoas agrediram ele e ele acabou morrendo. Então essas pessoas agora irão responder pelo crime de homicídio. Então, nesses casos, liga para a polícia 190 e deixa a polícia fazer o trabalho dela, porque você vai ter complicações e aí essas pessoas agora irão responder por esse crime. Com certeza a polícia conduzir da melhor forma, né? Infelizmente aconteceu. E aí é incrível, a gente costuma falar, o Grupo Folha é um grupo de muitos produtos. E eu quero entrar no assunto porque ontem a gente recebeu no outro podcast, que também é um produto do Grupo Folha, o presidente do Detran, o Álvaro Duarte, para um episódio que vai sair nessa sexta-feira. E um dos temas que a gente falou foi sobre os acidentes de trânsito, que tem sido cada vez mais frequente na nossa capital. A gente não para de noticiar acidentes de trânsito. A gente reforçou a necessidade de ter a habilitação, falou de iniciativas do governo como a CNH Cidadã. As pessoas de baixa renda têm incentivo para ter a CNH Cidadã. Mulheres em situação de vulnerabilidade social têm direito à CNH Cidadã. Fora outros grupos que são beneficiados por essa iniciativa justamente pelo fato de que, além de qualificar esses grupos, porque querendo ou não, uma carteira de habilitação abre muitas portas profissionais, faz com que essas pessoas estejam dentro da lei para dirigir. E o que a gente tem mais são exemplos de pessoas que estão fora da lei e que causam acidentes muitas vezes fatais por conta disso. A gente tem algumas ocorrências de acidentes de trânsito de ontem para hoje, né? Foram mais de 2, mais de 3, envolvendo pessoas que não tinham habilitação, né, Marília? Isso mesmo. Ontem nós tivemos aí esses inúmeros acidentes e todos eles graves, acidentes graves. E foi um seguido do outro. Então,
A Folha teve muito trabalho, né, de apurar e noticiar esses acidentes. A polícia também teve muito trabalho de atender essas ocorrências. O pessoal do SAMU também teve muito trabalho de socorrer essas vítimas. E os servidores do HGR em receber essas vítimas. Então, ultimamente, casos de acidentes de trânsito têm sido bastante assim, noticiado aqui, porque não são acidentes leves, não é uma simples batida de carro ou moto. Não, são acidentes muito, muito graves, onde as pessoas ficam feridas, os veículos ficam destruídos, e ontem foi uma prova disso, e a maioria desses casos, os condutores não estavam habilitados. Então, nós tivemos aí, o primeiro caso foi um homem de 43 anos e uma menina de 8 anos que ficaram feridos ao serem atropelados por um carro que desviou de uma motocicleta que avançou à preferencial nesta segunda-feira, dia 29, no bairro Tancredo Neves. O carro ainda bateu no muro de uma casa. A motociclista estava sem habilitação. A Polícia Militar de Roraima informou o seguinte, que o motorista do carro relatou que seguia pela rua Raimundo Penaforte, no sentido centro, quando no cruzamento com a rua Belarmino Fernandes Magalhães, foi surpreendido pela motocicleta. Ao desviar do veículo, atropelou os 2 pedestres e bateu contra o muro da casa. Parte do telhado da residência caiu após o acidente. A motociclista disse aos policiais que não viu a placa de pare no cruzamento entre as ruas Belarmino Fernandes Magalhães e Raimundo Penaforte, avançando a preferencial e ocasionando o acidente. Ela estava com uma menina de 8 anos na garupa do veículo, que foi socorrida e liberada no local. As vítimas foram levadas por ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros ao Hospital Geral de Roraima. Então, sempre a gente fala aqui que os condutores, os motoristas, têm que dirigir por si mesmo e pelo outro. Então, sempre que você estiver em um cruzamento, não importa se tem placa, se não tem placa, reduz a velocidade. Isso não custa nada. Se você está atrasado, sai um pouquinho mais cedo. Porque então, para se evitar... você está atrasado, você chegar 30 minutos, 40 minutos atrasado, você ainda vai estar atrasado. Você pode chegar vivo. Você pode até chegar. Então, não vi a placa é uma questão assim que é bem complicada, porque a maioria... Boa Vista é muito sinalizado. Os cruzamentos são sinalizados. Então, fica aí esse alerta mais uma vez para você dirigir por você e pelo outro, porque às vezes você está certo, você está habilitado, está na velocidade permitida, mas por irresponsabilidade de outra pessoa, você acaba pagando o pato, essa é a verdade. Essa foi apenas uma, né, Marília? Lembrando que todas essas notícias elas estão disponíveis em folhabp.com.br. A Marília vai falar mais uma aqui, mas é interessante falar porque na hora que a gente foi separar as notícias para trazer para esse episódio para vocês, deu para ver que entre um acidente e outro teve assim 30 minutos. Sim, foi muito rápido, foi muito rápido. E aí a gente, na hora da apuração, a gente recebeu a informação, teve um acidente no Pintolândia. E aí, no segundo seguinte, assim, pouquíssimo tempo depois, teve um outro acidente, aí a gente acabava se perdendo um pouco nas apurações, tipo assim, não, mas não foi no Pintolândia? Não, mas foi... Porque foram muitos acidentes, fica até difícil acreditar, realmente. Seguidos do outro, e todos eles graves, muito graves mesmo, assim. Se você entrar lá em folhabv.com.br, você tem um vídeo desse acidente aqui envolvendo essa criança, e é muito, muito feio mesmo, e a casa também foi destruída, enfim. O muro da residência, né? E aí o outro acidente, Lucas, desculpa, é o José, é o costume. Foi o mototaxista de 28 anos, que ele foi arremessado após colidir com um carro na noite dessa segunda-feira 29, na Avenida Olímpica, no bairro Jardim Tropical. O motorista do veículo, um Honda Civic de cor prata, realizava uma conversão à esquerda no momento em que a batida aconteceu. O mototaxista foi levado ao hospital pelo SAMU, com dores nos braços e escoriações na perna esquerda, mas se encontrava em estado estável. O mototaxista não possuía habilitação.
O motorista do carro, de 36 anos, não teve ferimentos e o veículo ficou com a frente destruída pela motocicleta. Mais uma vez, as câmeras de segurança registraram aí o momento desse acidente. E você vê e tá lá no nosso site. A imprudência é dupla, né? Porque ele se colocava em risco por dirigir sem habilitação, obviamente, por pilotar a moto sem habilitação, e colocava outras pessoas em risco fazendo serviço de mototáxi. Exatamente. Então, é uma questão bem complicada. E nós tivemos aí mais um acidente, agora envolvendo aí uma motociclista de 32 anos, que ela ficou ferida ao avançar a preferencial e bater na lateral de um caminhão caçamba, também nessa segunda-feira, no bairro Pintolândia. A motociclista estava sem habilitação. Choque um total de 0 pessoas. De acordo com a Polícia Militar de Roraima, o condutor da caçamba, de 22 anos, seguia pela rua Tarsilo Aires, sentido Avenida Raimundo Rodrigues Coelho, e ao realizar a travessia da rua Benjamin Pereira de Melo, sofreu uma colisão na lateral esquerda, na parte do escapamento e pneu traseiro, pela motocicleta conduzida pela mulher, que não deu preferência para quem trafegava à direita dela, ou seja, a caçamba. No local não há sinalização vertical de parada obrigatória. A vítima teve um corte na testa e estava com um inchaço no rosto do lado direito. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Geral de Roraima com traumatismo crânioencefálico. Então, por mais que não tenha a placa de pare, para um pouquinho, olha, vê se dá para passar. O carro tá longe, vou atravessar. Deixa o carro passar, depois você atravessa. Garanta a sua segurança. Garanta a sua segurança. E principalmente pessoas que andam de moto. De moto. Né, que estamos mais vulneráveis. Estou nesse local de fala, porque eu ando de moto, então eu estou mais vulnerável. Então, se eu cair, quem vai se machucar mais sou eu do que uma pessoa que está de carro. Exatamente. Marília, eu acho importante a gente também salientar, ainda não virou notícia, esperamos que não vire notícia, mas a gente tem visto muito nas ruas pessoas andando em motos, com passageiro, e entre os passageiros, da frente ou de trás, uma criança sem capacete no meio. A gente vê todos os dias exemplos, assim, e a criança sem capacete. Já tá errado. Primeiro que? Já tá errado em levar a criança no meio. E aí a criança ainda tá sem capacete, sendo que o piloto e o passageiro estão com capacete, a criança é mais duro, o crânio da criança. Enfim, ali na Carlos Pereira de Melo, eu presenciei uma situação em que era esse caso, era um homem e uma mulher na moto e uma criancinha no meio, e o Detran parou eles e os fez descer da moto e continuar o seu percurso a pé, enfim, que desse outro jeito, mas que não continuasse daquele jeito. Ainda não virou notícia, mas pode virar porque está cada vez mais frequente. É um crime de trânsito, coloca em risco a vida de quem está em cima da moto, principalmente da criança, e acho que é importante salientar aqui, porque é muito perigoso. E você que tem moto e tem criança, vai precisar ir para algum lugar, pede um motorista vai de motorista de aplicativo, pede uma corrida, porque sai muito mais barato você pagar uma corrida do que você ter que pagar um caixão para enterrar o seu filho, o seu sobrinho, seja lá o que essa criança for para você. E de acordo aqui com a alteração no Código de Trânsito Brasileiro, em 2020, houve aí uma alteração e passou de 7 para 10 anos a idade mínima para levar criança na garupa da moto. Isso é importante. Ou seja, se antes uma criança com 7 anos ela podia andar na garupa de uma moto, hoje não pode mais. Então é a partir dos 10 anos. E caso haja esse descumprimento, é infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir. Além disso, o veículo pode ser retido até sua regularização e a habilitação recolhida. Então, fica aí esse alerta, mais uma vez, para os pais que têm crianças que andam de moto, para que não andem 3 na moto, porque moto é para andar 2 pessoas, não é carroça, não é carro, é para você andar com 2 pessoas. E quando a criança estiver aí a partir dos 10 anos de idade e usando capacete, e não é pegar qualquer capacete, mas sim um capacete apropriado para criança. Existe o selo do Inmetro,
pro capacete, capacetes certificados, enfim. Fica aí muita informação É muita coisa. e notícia com a Marília Mesquita. Muito obrigado. É sempre bom receber você, apesar de que você traz notícias ruins. Apesar dos pesares. Mas a gente agradece. E vamos seguindo com o programa. Tchau, Neto. Tchau para você que está nos acompanhando e continue acessando aí folhabv.com.br e até a próxima. Ainda com notícias não muito boas, nessa terça-feira teve incêndio, fogo no quartel, a primeira brigada. E para falar sobre isso, a gente tem a Adriele Lima, que apurou as informações e consegue trazer pra gente mais detalhes dessa situação. Então, José, esse incêndio ele iniciou mais ou menos ali por volta das 1h30 da tarde dessa terça-feira, dia 30, um incêndio que aconteceu na estrutura da Operação Acolhida, de acordo com as informações da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Né? O incêndio se concentrou, esses materiais, na verdade, da Operação Acolhida estão concentrados no Exército Brasileiro, em Boa Vista. E aí as imagens que circularam, né, que uma fumaça muito forte, muito escura, saindo de lá, e a reportagem foi até o local apurar, e a gente verificou que o incêndio atingiu realmente só ali algumas barracas, e aí a 1ª Brigada detalhou mais um pouco que foram apenas danos materiais, não houve feridos. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo a tempo, né, em modo rápido, e não houve feridos, mas ainda assim alguns militares que participaram ali da ocasião foram encaminhados ao HGR para atendimento médico. Tanto é que novas imagens que a gente apurou recentemente mostraram os militares lá em frente ao HGR ao fim do atendimento, né? Essas são as informações. Primeiros cuidados, né? Isso. E em relação a um avião que foi interceptado, como é que foi Isso. assim? Na noite de ontem, a FAB, ela divulgou informações de que um avião foi interceptado, um avião suspeito de tráfigo ilícito, também relacionado ao garimpo, na terra Yanomami. Ele foi interceptado na noite, e os maiores detalhes, eles explicam que o avião passou a ser monitorado pelo Comando de Operações Aeroespaciais e pela PF. E aí ele descumpriu as regras da ZIDA, que é a zona de mapeamento, né, de proteção ali da terra indígena. E a aeronave ela foi classificada como suspeita. E o piloto de defesa aérea ele seguiu todos os protocolos de medidas de policiamento do espaço aéreo. E aí, após o descumprimento das ordens, o piloto da FAB, do piloto da FAB, foi necessário a defesa aérea realizar o tiro de aviso. E nesse momento a aeronave ela fez um pouso em uma pista de terra próxima à região, e o helicóptero da FAB também foi em seguida, e no local eles perceberam que o piloto fugiu, abandonou a aeronave, e ali perceberam que era uma aeronave realmente suspeita de garimpo ilegal na terra Yanomami. Isso é interessante também porque recentemente associações indígenas divulgaram uma nota técnica avaliando um ano da atividade, né, de retirada do garimpo na terra Yanomami, e mostraram que pistas clandestinas e outras formas de burlar as operações estavam sendo praticadas pelos garimpeiros ilegais. E aí, recentemente, também a gente divulgou que uma pista clandestina tinha sido aberta próximo à área território venezuelano, e a gente recebeu atualizações de que a Venezuela disse ter destruído essa pista clandestina próximo ao garimpo na terra Yanomami. Segundo as informações, né, o IBAMA já também havia informado a Embaixada da Venezuela no Brasil sobre a existência de 2 pistas clandestinas próximo ao país vizinho. E aí, segundo as informações, é de que uma dessas pistas já foi destruída. As imagens divulgadas pelos militares venezuelanos têm semelhança com essa pista, e é o que dá a entender de que ela não está mais operando, né? Os garimpeiros já não podem mais utilizá-la para praticar atividade ilegal. Essas são as informações que a gente tem até o momento sobre o garimpo e também sobre o incêndio que aconteceu na tarde de hoje no Exército. Perfeito. Lembrando que essas notícias estão todas lá no folhabv.com.br. E por hoje é só. Para você que acompanha pela rádio, essas foram as notícias de hoje. A gente sabe que tem mais notícias, então não deixem de conferir o site. E para quem acompanha a gente pelo YouTube, você pode voltar a qualquer momento e recapitular o que a gente noticiou aqui.
No mais, eu agradeço quem tá assistindo, quem tá escutando e até a próxima.